Nesse vídeo a gente vai fazer a análise do fundo imobiliário SNFF11, tá? Um fundo imobiliário da Suno. Ele também é um fundo de fundos, ou seja, ele investe em vários outros fundos. Se você tem interesse em entender um pouco mais sobre ele, ver os números e ver aqui, através da nossa análise, em forma de pontuação, que a gente vai fazer uma análise em cima de 15 pontos, e para ele se fazer válido para uma análise mais profunda, para ver se vale a pena investir ou não, ele tem que ter pelo menos acima de 10 pontos num total de 15. Vamos ver como que esse fundo imobiliário vai sair e bora lá. E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor, e por aqui eu trago conteúdo de milhas aéreas, investimentos e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere aí se inscrever no nosso canal e bora lá no conteúdo. Bom, a gente vai olhar esses 6 pontos aqui, ó, para a gente analisar esse fundo imobiliário. A gente vai olhar setor de atuação, liquidez, diversificação, patrimônio, rentabilidade e o preço. E a gente vai ter a pontuação total. Para fazer sentido investir nele, ou ter uma análise um pouco mais profunda, ele tem que ter pelo menos 10 pontos de 15, beleza? Acima de 10 pontos de 15. Então vamos lá. Começando pelo primeiro aí, setor de atuação. A gente vai usar esse site, o Funds Explorer, que eu gosto muito. E a gente consegue ver aqui, ó, que o SNFF11 é um fundo imobiliário do tipo FOF, ou seja, Fund of Funds, que é um fundo que investe em vários fundos, aqui já até fala. E vamos ver um pouco mais sobre o que ele investe, tá? A gente consegue abrir o relatório gerencial. O relatório gerencial dele aqui é diferente, manda clicar aqui, ó, clicar aqui para abrir o relatório gerencial. Então a gente consegue ver que dentro aqui dos ativos dele, do portfólio dele, ele tem vários ativos, a gente vai olhar isso em diversificação, mas a gente consegue ver que ele tem vários setores aí que ele tem em frente, tá? Então olhando aqui no caso o setor de atuação, ele é um fundo que investe em vários fundos que está nesses setores aqui, no papel, industrial e logístico, shopping, lajes corporativas, fundo de fundos, renda urbana, híbrido, e ele tem caixa também. Ou seja, ele é muito diversificado e nesse caso aqui ele vai ganhar um total de 2 pontos, beleza? Vamos olhar agora a liquidez, que vale 2 pontos também. Aqui no Funds Explorer, a gente consegue ver essa média de liquidez diária. Para a gente encontrar isso em reais, a gente pega essa média aqui, ó. A gente pega ela e multiplica pelo preço da cota. Ou seja, ele tem uma média de liquidez diária de 452 mil, tá? O que é um valor baixo, tá? Abaixo de 1 milhão ali, 2 milhões. É uma negociação diária baixa, porque se um grande player resolver comprar ou vender, ele pode mexer o preço da cota. Então, como é abaixo de 1 milhão, ele vai ganhar só apenas um ponto nessa parte de liquidez. Terceiro ponto que a gente vai olhar é a diversificação, ainda mais em fundos de fundos, isso é muito importante e vale 3 pontos, tá? Então a gente consegue olhar aqui na carteira deles como que está a sua alocação. A gente pode ver que ele tem vários outros fundos imobiliários que ele investe, o SNCI11, HGRU11, o MAU11, HSML11, ALZR11, XPLG11, PVBI11, o VILG11, BTGLG11, o HGLG11 e RDM11, XPML11, enfim, vários outros fundos imobiliários aí, ó, que são conhecidos no mercado, JSRE11, então vários fundos aí conhecidos por você e tá nesses setores de atuação aqui, ó, papel, industrial e logístico, shopping, lajes corporativas, fundo de fundos, renda urbana híbrido. Podemos dizer que o mais representativo é papel, com 28,65%, acompanhado do industrial e logístico 21,82%, depois shoppings 13,91% e no quarto logística 9,43% de exposição ao setor. Ou seja, ele é muito diversificado, tá? Fundos de fundos normalmente eles são bem diversificados e nesse caso aqui ele vai ganhar 3 pontos por ser bem diversificado e ter vários outros fundos imobiliários na sua carteira e fundos imobiliários bem conhecidos e grandes do mercado. O outro ponto que a gente vai olhar é o patrimônio, como que está o tamanho desse fundo imobiliário, tá? Então, principalmente fundos de fundos, a gente gosta de fundos maiores, tá? Fundos mais consolidados. Os fundos da Sul é um fundo mais recente, ele começou, se eu não me engano, em 2021. Aqui vai até falar, ó. Ele começou, foi no 3/5 de 2021, então ele tem um pouco mais de um ano, então ainda é um fundo pequeno, tá? Um fundo que está começando, então a gente pode ver que ele tem um patrimônio líquido de apenas 235 milhões, considerado aos grandes fundos de fundos, né? Por exemplo, o BCFF11, só para vocês terem uma ideia em questão de tamanho, a gente vai ver aí, ó, que ele tem o BCFF11 tem 2 bilhões, tá? 2 bilhões de patrimônio líquido, enquanto o SNFF11 tem 235 milhões ali de tamanho de patrimônio líquido. Então, por isso, ele vai ganhar apenas um ponto nessa parte de patrimônio aqui, tá? Rentabilidade. Como que está a rentabilidade desse fundo imobiliário? O último mês ele pagou 0,71% de dividend yield, tá? Vamos ver se está atualizado, 0,65%.
dividido por 90,27, que é o preço da cota atual. Peguei o dividendo atual pelo preço da cota, a gente multiplica por 100. A gente pode ver que está 0,72, está até um pouco a mais do que está mostrando aqui. E vamos ver nos últimos 12 meses quanto que ele pagou, totalizado dentro de 12 meses passados. Ele pagou 9,49%, quase 10% aí de dividend yield. Teve um mês aqui que teve uma porrada, né, que foi março, então impactou positivamente esse número aqui, que provavelmente ia ser um pouco menor. Deve ter acontecido algum fato não recorrente em maio de 2022. Então, olhando aqui, vamos comparar com o BCF-F11, como que está a rentabilidade. O BCF-F11 está pagando um pouco a mais, 0,77%, mas não nada tão assim absurdo, tá? Então, comparando com pares, assim, ele está até próximo do mercado, pagando um pouco a menos, então por isso que aqui ele vai ganhar 2 pontos, tá? Uma rentabilidade boa, mas ainda está perdendo um pouco para um dos grandes do setor aí, que é o BCF-F11. O sexto e o mais importante, um dos mais importantes, né, não mais, para olhar dentro de um fundo de fundo, o FOF, é o preço, tá? Porque basicamente o FOF, como ele investe em outras cotas de fundo imobiliário, o seu preço sobre valor patrimonial, ele é muito representativo, beleza? Ele é muito representativo. E isso aqui vale muito porque é o preço justo dos outros fundos imobiliários que ele tem dentro do seu patrimônio. Então a gente consegue ver que o preço sobre valor patrimonial dele está de 0,96. Basicamente, esse indicador, se ele fosse igual a 1, quer dizer que ele está sendo negociado próximo do seu preço justo. Se ele tivesse negociado acima de 1, quer dizer que ele está sendo negociado acima do seu preço justo. E abaixo de 1, quer dizer que ele está sendo negociado com desconto, ou seja, abaixo do seu preço justo. Claro que é uma previsão, não é um número exato, mas a gente consegue ter uma noção por aqui. Então ele está sendo negociado com 0,96, apresentando um certo desconto aí no mercado secundário. Vamos ver o BCF-F11 como tá 0,91, está um pouco mais barato ainda do que o SNFF11, mas ainda assim o SNFF11 está abaixo de 1 e por isso aqui ele ganha a pontuação de 3 pontos, tá? Então vamos ver quantos pontos que ele teve ali no total. 2, 3, 6, ele teve 7, 9, ele teve um total de 10, 12 pontos, tá? 12 pontos de 15, ou seja, ele está apto para uma avaliação mais profunda. Várias pessoas ficam com dúvida do que é. É você ler esses relatórios gerenciais e entender como que o fundo está sendo aí mensalmente comportando, tá? Como está a carta do gestor e etc. Então, aqui a gente tem uma análise um pouco mais superficial para a gente entrar propriamente dito dentro do fundo imobiliário e entender como que ele funciona e como que ele está se comportando mês após mês, beleza? Se você gostou, deixa o like. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!